Boa noite, amados, e eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 29 de julho, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live. E hoje com um assunto tremendo, um assunto maravilhoso, que é combatendo e vencendo os inimigos da fé. São muitos os inimigos da fé. Nós precisamos conhecer, combater e vencer, para que a nossa fé, se fortaleça cada vez mais, prevaleça e se consolide na palavra do Senhor. E eu quero, antes de iniciar esse estudo, eu quero convidar você a fazer uma oração juntamente comigo. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele está nos concedendo e pedir que o Senhor abençoe essa live, abençoe a palavra que vai ser ministrada e abençoe a sua vida e a todos que estão assistindo e vão assistir posteriormente. Quero convidá-lo agora, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, eu quero nessa noite de quarta-feira entrar na Tua santa e gloriosa presença, em nome de Jesus Cristo, para Te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, Te agradecer pelo dom da vida, Te agradecer por Tua graça, Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E eu quero, Pai, colocar cada família na Tua presença, cada lar, cada pessoa que está assistindo nesse momento e aqueles que irão assistir, Pai. Senhor, abençoe a todos, Espírito Santo, que o Senhor dê a cada um compreensão desse ensinamento, que o Senhor dê a cada um o espírito de revelação e de sabedoria, iluminando os olhos do coração, Pai, derramando da Tua unção, derramando do Teu poder, derramando da Tua graça. Nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor. Amados, eu quero agora nesse momento dar início a esse estudo, Nós vamos falar sobre a fé, que é um assunto extremamente importante e bastante oportuno, porque você há de concordar que a nossa confiança em Deus está sendo provada, Está sendo testada a cada momento, ainda mais nessa pandemia. E hoje nós vamos falar da primeira parte, porque esse ensinamento, ele é muito extenso, ele é muito longo, não dá para dar numa live só. Então eu vou dar hoje, uma parte, e na quinta da semana que vem, que é a nossa live semanal, eu vou dar a segunda parte desse ensinamento. Ou se eu fosse você, eu não perderia, porque é um assunto extremamente importante, porque nada é mais importante do que a fé. A fé é a coisa mais importante na vida cristã, porque, primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala sobre isso. Segundo, é através da fé que vencemos o mundo. 1 João 5:4. Terceiro, é por meio da fé que somos salvos. Efésios 2, do 8 ao 9. Quarto, Marcos 9:23, Jesus, tudo é possível ao que crê. Marcos 16, 17 e 18 diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Portanto, tudo gira em torno da fé. O nosso relacionamento com Deus é mediante a fé. E a Bíblia diz, o justo viverá por meio da fé. Não dá para viver sem a fé. Sem a fé não existe vida cristã. Nós servimos a Deus, andamos com Deus e nos relacionamos com Deus mediante a fé em Sua palavra. Então é extremamente importante compreender quais são os inimigos da fé e como combater esses inimigos usando as armas espirituais que o Senhor nos deu e vencer esses inimigos.
porque a palavra é clara: aquele que perseverar na fé até o fim será salvo. Infelizmente, muitos, né, dão início à caminhada cristã, na fé, mas antes que chegue nem na metade desse caminho, abandonam a fé e voltam para o pecado, voltam para o mundo, né? Abrindo mão da sua salvação eterna e de tudo aquilo que Deus tem para a vida deles, porque não souberam se posicionar na palavra, perseverar na fé, né? E eu quero falar um pouco hoje sobre os primeiros inimigos da fé, depois na quinta que vem o restante, né? E então eu quero começar pedindo que você abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6,12. Diz assim: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas, né? Veja bem, ele está dizendo que nós devemos combater o bom combate da fé. Se existe o bom combate da fé, é porque há inimigos da fé contra os quais devemos lutar e vencer, usando as armas espirituais que Deus nos deu. Então, se existe um combate da fé, é porque existem inimigos da fé. E todos os inimigos, né, são fruto do inimigo maior, que é a ignorância acerca da palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está lá em Oséias 4:6. Isaías 5, do 13 ao 15. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3, Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não me conhece, o meu povo não me entende. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Provérbios 11:9, o justo é libertado pelo conhecimento. Então, por que a ignorância é o pior e o maior inimigo da fé? Porque você não pode crer além do conhecimento que você tem da palavra de Deus. A tua fé nunca será maior do que o teu entendimento da palavra. Consegue entender, amados? Isso é importante. Por isso que a palavra diz, né, que nós temos que crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Entendeu? Por isso que a gente tem que examinar as Escrituras todos os dias, debaixo da liderança e da iluminação do Espírito da verdade, para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento acerca da palavra de Deus. E a partir de discernir essa questão da ignorância acerca da verdade, todos os demais inimigos da fé são frutos, são provenientes dessa ignorância, dessa falta de entendimento. E o primeiro inimigo, né, da fé dentro dessa questão da ignorância é a falta de entendimento acerca do novo nascimento, da nova criação. Né? A falta de conhecimento, a falta de entendimento acerca da nova criação, do novo nascimento, é um inimigo terrível da fé.
O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Olha aí, né? Está dizendo o seguinte, se você está em Cristo, você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Tudo se fez novo, tudo. Você recebeu um novo coração, transformado pela vida e a natureza de Deus. O teu velho homem foi sepultado juntamente com Cristo, para que você hoje viva em novidade de vida. Paulo diz isso, olha lá. Quem morreu com Cristo está justificado do pecado. Ou seja, uma pessoa que morreu não tem mais lembrança do pecado lá do passado, né? Quem nasce de novo em Cristo não deve mais viver preso ao passado. Você nunca deve se relacionar com Deus baseado no que você fez de errado lá no passado, antes da tua conversão a Cristo. A tua velha consciência, ela foi purificada em Cristo. Por isso que Romanos 8:1 Paulo diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! Por que é importante desenvolver uma forte consciência acerca do novo nascimento? Porque Satanás ele tem a seguinte estratégia, né? O objetivo do diabo é roubar a nossa fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. O objetivo do diabo, né, é enfraquecer a nossa fé, é destruir a nossa fé e impedir que a nossa fé se desenvolva, que a nossa fé cresça e que a nossa fé produza os devidos resultados para a glória de Deus. E uma das estratégias que o diabo usa dentro do primeiro inimigo, que é a ignorância acerca da nova criação, do novo nascimento, é jogar na nossa cara os pecados que nós cometemos no passado, antes da nossa conversão a Cristo, né? Para poder enfraquecer a nossa fé, nos envergonhar e nos prender debaixo de autocondenação. Ele tenta nos prender a um falso sentimento de culpa, para nos oprimir, para nos enfraquecer espiritualmente. Todo cristão, então, precisa compreender com a ajuda do Espírito Santo que ao aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você não fez uma troca de religião, você fez uma troca de vida, de natureza. Aquela velha pessoa que vivia no pecado, né, ela foi sepultada com Cristo. Nasceu uma nova criatura totalmente nova, uma nova natureza, um novo coração, né? Glória a Deus. A partir do momento que você nasceu de novo em Cristo, você se tornou uma nova criatura, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, habitação do Espírito, morada de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, idôneo, Colossenses 1:12, idôneo, apto, capaz para desfrutar da tua parte na herança do reino de Deus. Olha que notícia gloriosa, que coisa maravilhosa, né? O milagre do novo nascimento, ele realizou 3 mudanças extraordinárias na sua vida. 3 mudanças. A primeira mudança, mudou a sua condição espiritual. Efésios deixa claro, Efésios 1 e 2, que antes de Cristo, antes do novo nascimento, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas em Cristo fomos vivificados pela vida e a natureza de Deus,
recebemos uma nova vida, um novo coração, uma nova natureza. Passamos da morte para a vida, mudou essa condição. Glória a Deus, aleluia. Mudou também a nossa posição espiritual. Estávamos presos ao império das trevas. Mas Colossenses 1,13 diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. E estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder e potestade. E agora estamos no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia! E mudou a terceira coisa, mudou a nossa identidade espiritual, né? Nós agora precisamos conhecer a nossa nova identidade em Cristo. Se mudou, né? É uma nova criatura, então tem uma nova identidade. E nós precisamos desenvolver uma forte consciência acerca dessa nova identidade que recebemos em Cristo. Não é bom saber disso, não? Né? Glória a Deus. E importante você entender, Deus não se relaciona mais comigo ou com você baseado no nosso passado, mas baseado no que nos tornamos agora em Cristo Jesus. Né? O nosso passado já foi afundado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais de quem fomos e o que fizemos lá atrás. Quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, Ele vê uma nova criatura em Cristo. Ele vê um filho, uma filha amada de Deus, aliançada com Ele através do sangue do Cordeiro. Não é lindo isso? Aleluia! Então, qual é o erro que a gente tem que evitar, baseado nesse primeiro inimigo? Não se relacionar com Deus, né, baseado em boas obras. Ou seja, não tentar conquistar a graça e as bênçãos de Deus fazendo boas obras, para tentar recompensar os pecados que nós cometemos lá atrás, né? Entende, não? Não tem como recompensar, né? Porque por isso que nós fomos salvos pela graça. Graça quer dizer favor imerecido. Não tem como você pagar por uma coisa que você recebeu gratuitamente. Então, nós devemos ser fiéis, devemos servir a Deus, devemos praticar boas obras, não para alcançar o direito à salvação. Não, mas como uma consequência dessa salvação. Fazer boas obras não para ser salvo, mas porque já foi salvo pela fé em Cristo e pela graça dele. Amém, amados? Então, todo dia, por isso que no MD tem lá as ações de graças, né? Todo dia, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor por você ter se tornado uma nova criatura em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o primeiro inimigo. Então, se Satanás ficar a todo momento jogando na tua cara os pecados que você cometeu lá atrás, não aceite, né? Deus não se lembra mais. Quando Deus olha para você, Ele vê uma nova criatura em Cristo. Você é uma nova pessoa que recebeu uma nova natureza e um novo coração em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O segundo inimigo da fé é a falta de entendimento de quem somos, do que temos e do que podemos em Cristo Jesus. Ou seja, dos nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus. Uma grande parte dos cristãos ignoram essas verdades. Minha vida foi completamente transformada ao meditar
em 133 versos no Novo Testamento, que revelam tudo aquilo que nós nos tornamos em Cristo, que nós recebemos em Cristo e que nós podemos em Cristo. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu estou aonde a Bíblia diz que eu estou. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. E para você conhecer todas essas verdades, elas estão aqui, no Novo Testamento. São 133 versos que revelam a nossa nova identidade em Cristo. Talvez você vai dizer assim, mas pastor, como é que eu vou achar tudo isso? Então eu facilitei as coisas para você. Estão aí no MD, na oração de identificação. 5 verdades, grupos de verdades que vão transformar a sua vida, curar sua alma, te libertar do medo, da baixa autoestima, da insegurança, dos complexos, que é o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, onde você está com Cristo e para onde você irá com Cristo. Está aí na oração de identificação. E onde eu tirei tudo isso? Do Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Você agora precisa renovar seu entendimento para mudar sua autoimagem, acerca de você mesmo, a imagem que você tem de você mesmo. E começar a pensar de você mesmo o que Deus pensa a teu respeito, o que Deus pensa sobre você. E começar a crer em tudo aquilo que Deus diz sobre você, nessa nova identidade que é fruto dessa aliança com Deus, desse pacto, dessa aliança que nós firmamos com Cristo pelo o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Quem é que vai te ajudar a imprimir essas verdades nas tábuas do teu coração e no teu intelecto, transformando a sua maneira de pensar? O glorioso Mestre Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, quando o Espírito vier, ele vos guiará toda a verdade. Aleluia! Glória a Deus! Toda mentira que o diabo plantou no nosso subconsciente, usando pessoas lá no passado para destruir a nossa autoestima, tem que ser substituída pela verdade da palavra de Deus acerca da nossa nova identidade. Se você se entregar nessas práticas, haverá uma substituição da mentira pela verdade, e você vai ser liberto do engano do diabo, dessa autoimagem negativa que você desenvolveu de você mesmo, uma baixa autoestima, um complexo de inferioridade, um complexo de rejeição, a partir das mentiras que foram semeadas e plantadas na tua mente, no teu coração, no seu subconsciente. E quem é que vai fazer isso por você? A confissão das verdades que estão aí na oração de identificação. É você todo dia confessar o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, onde você está com Cristo e para onde você irá com Cristo. Glória a Deus. Persevera nessas práticas. Isso vai fortalecer de uma maneira extraordinária a tua fé. Tua fé vai ficar muito forte, vai ficar muito, muito ativa, Glória a Deus, aleluia. Terceiro inimigo da fé é a falta de conhecimento acerca do dom da justiça que nós recebemos em Cristo Jesus. Esse é um inimigo terrível, terrível, terrível. Olha o que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida
por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Quando você fez a escolha de crer no sacrifício vicário, substituto de Jesus, abriu teu coração, convidou Jesus para entrar nele e confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Romanos 5,17 diz que você recebeu de presente. Você não conquistou isso não. Você recebeu de graça a abundância da graça e o dom da justiça em Cristo Jesus. Olha que lindo. Você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Glória a Deus. E 2 Coríntios 5,21 diz que nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você recebeu o dom da justiça. E eu vou te dar uma definição de justiça. Né? Justiça é o privilégio. Olha só, justiça é o privilégio de poder entrar na presença de Deus sem nenhuma culpa ou senso de condenação, como se nós nunca tivéssemos pecado antes. Olha, vou repetir. Justiça é o privilégio que nós recebemos por causa do sangue de Jesus e da graça, de poder entrar na presença de Deus sem nenhuma culpa, sem nenhum senso de condenação, como se nunca tivéssemos pecado antes. Aleluia! Glória a Deus! Esse dom foi dado a todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que maravilha, né? E por causa do dom da justiça, Cristo transferiu para nós a sua idoneidade. Então nós somos hoje idôneos por causa desse dom da justiça. Olha que maravilha. Somos filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E Hebreus 2 diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Que coisa maravilhosa, não é? Glória a Deus. E o que acontece? Satanás, ele se aproveita das nossas fraquezas, ele se aproveita de tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado e das nossas fraquezas mesmo depois de convertido, dos nossos erros, das nossas falhas, para ficar nos condenando, nos acusando. Ele é um acusador, não é? E se você não compreender que a justiça de Cristo em você é um dom que você recebeu gratuitamente, você pode cometer um erro muito grave e que muitos cristãos estão cometendo, né? É tentar conquistar o amor de Deus, é tentar conquistar a aceitação de Deus, é tentar conquistar as bênçãos de Deus através da prática de boas obras. Então eu quero te dizer uma coisa. Você não pode fazer nada absolutamente. Preste atenção que eu vou te dizer. Não há nada que eu e você possamos fazer que fará com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. O amor de Deus por mim e por você é infinito, imutável e eterno. Aí você diz, mas eu não mereço todo esse amor. Por isso que é a maravilhosa graça de Jesus, é a gloriosa graça. Nem eu, ninguém merece esse amor. Ninguém merece essa salvação. Ninguém merece essa justiça. Mas Cristo nos deu gratuitamente através da sua morte na cruz do Calvário. Então você diz assim, e o que eu tenho que fazer em relação a isso? Apenas louve, adore,
agradeça e desfrute desse amor, desfrute dessa paz, desfrute desse gozo, né? E dessa aprovação e aceitação de Deus por causa do dom da justiça e da abundância da graça. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que, né, está escrito aqui em Isaías 53, olha lá. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com ele as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, e Deus fez cair sobre ele o pecado de nós todos. E Colossenses 1,14 diz que Deus cancelou em Cristo o escrito de dívida que era contra mim e que era contra você, encravando lá na cruz. Nós tínhamos uma dívida com Deus impagável. Eu jamais poderia pagar, você jamais poderia pagar, nem que você desse todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza desse mundo, ainda assim não poderia pagar pela nossa salvação e pela sua salvação. Então, Cristo pagou esse alto preço, dando a sua vida em troca da sua. Glória a Deus, em troca da minha. Um alto preço foi pago pela nossa salvação e redenção. Foi a morte substituta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus é a nossa justiça. Por isso nenhuma condenação há para mim ou para você que estamos em Cristo Jesus. Nunca construa o teu relacionamento com Deus baseado nas coisas que você faz para Ele. Devemos fazer muitas boas obras. Efésios 2,10 diz que nós fomos salvos para praticar boas obras. Mas veja bem, essas boas obras, elas devem ser feitas por gratidão, como fruto dessa salvação, desse amor que opera em nós. E não uma maneira de pagar pelo dom da justiça e pela abundância da graça e pela salvação. Não tem como pagar. Então jamais nós devemos construir o nosso relacionamento com Deus baseado no que fazemos, né? Nos cargos que assumimos, nas caridades, né? Jamais devemos fazer isso. Nosso relacionamento com Deus deve ser construído, deve estar alicerçado na infinita e gloriosa graça de Jesus Cristo. Sim, naquilo que Cristo fez por nós e não naquilo que fazemos para Ele. Aliás, Deus se relaciona conosco não baseado no que nós fazemos, mas baseado no que Cristo já fez por mim e por você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não é bom saber disso? Louve a Deus aí, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, né? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Firme-se na graça, glória a Deus. E por que a gente tem que se firmar na graça de Jesus? Porque nós nunca vamos ser bons o suficiente para merecer nada de Deus. Por isso que tudo que nós recebemos, nossa herança, nossa salvação, e vamos para o céu, não por méritos, mas pela infinita e gloriosa graça de Jesus. E a maior prova dessa graça foi a salvação do ladrão na cruz, né? Lá no Evangelho você vê. Aquele ladrão, né, ele cometeu muitos crimes. Por isso ele estava ali sendo morto na crucificação ao lado de Jesus.
Mas ali ele se arrependeu. E ali ele pediu para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele, meus irmãos? Infelizmente não vai ser possível, porque você não merece entrar no céu. Foi isso que Jesus falou para ele? Você foi um bandido, você foi um assassino, você cometeu muitos crimes. Você não é digno de entrar no céu. Não, Jesus olhou para ele e disse: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha aí, que coisa maravilhosa. Tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, o que aquele ladrão fez para merecer? Nada, apenas se derramou diante de Cristo, se arrependeu, reconheceu o seu estado pecaminoso, reconheceu a sua total insuficiência, a sua total insignificância, né? E confiou totalmente em Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Salvador. E Jesus diz: a graça de Jesus alcançou aquele homem. E ele foi o primeiro a entrar no paraíso, hein? Olha que coisa extraordinária. Veja que graça maravilhosa. O quarto inimigo da fé é a falta de conhecimento a respeito da autoridade poderosa que há no nome de Jesus, a qual nos foi dada pelo Senhor. Porque olha que interessante, vamos falar um pouquinho sobre autoridade. Quando você vai lá para Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 31, depois que Deus criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas, por último ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E ele deu ao ser humano poder e autoridade sobre tudo que Deus criou aqui na terra. Poder e autoridade. O homem era para reinar aqui nessa terra, sobre toda a terra e sobre toda a criação de Deus. Olha que coisa maravilhosa, exercer autoridade sobre a terra e tudo que nela há. Olha o que diz Salmos capítulo 8, verso 4 ao 6. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio, autoridade, poder sobre as obras das tuas mãos, e sob os teus pés tudo puseste. Olha que coisa maravilhosa. Porém, infelizmente, o ser humano pecou, e o salário do pecado é a morte, e foram expulsos do jardim do Éden. E aquele que foi criado para reinar acabou se tornando escravo, escravo da mentira do diabo, escravo do medo, escravo da maldade, escravo do pecado. É triste isso aí, muito triste. E o ser humano foi, a cada dia que se passa, se aprofundando mais no pecado e perdendo a sua verdadeira identidade de rei, daquele que foi criado para reinar, e começou a desenvolver uma mentalidade de escravo, escravo dos vícios, escravo do medo, escravo das mentiras, escravo do pecado. É triste isso aí, né? Mas glória a Deus por Jesus Cristo, porque quando ele morreu por nós na cruz, ele pagou o preço pelo nosso resgate, ele pagou o preço pela nossa salvação, ele pagou o preço pela nossa redenção. E quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Colossenses 1,13 diz que ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino. E Apocalipse 1,7 diz que ele nos torna reis e sacerdotes em Cristo. E Jesus faz uma declaração extraordinária em Mateus 28, verso 18. Ele diz: todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus restituiu a autoridade que foi perdida lá no Éden. E a autoridade de Jesus, comparada à de Adão, ela é maior, porque ela é na esfera natural e na esfera espiritual. Por isso que ele diz: todo o poder, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? E diz também que em Colossenses 2,15, que ao morrer por nós e ao ressuscitar, Jesus derrotou,
despojou e reduziu a nada o diabo e seus anjos, esmagou a cabeça da serpente e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. E Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, e todo joelho no céu, os anjos, na terra, os seres humanos, e debaixo na terra, Satanás e seus anjos, tem que se dobrar diante deste nome. E essa autoridade do nome de Jesus foi dada a mim e foi dada a você. Oh, glórias, aleluia, glória a Deus. Nós recebemos uma autoridade. Olha o que Jesus diz, ó. Eis aí, eu te dou, Deus está falando com você agora, eu te dou autoridade, olha lá, para pisar serpentes e escorpiões. Aqui simboliza Satanás, os demônios, e todo o poder do inimigo. E agora vem uma frase que eu amo: e nada, absolutamente, quantas coisas? Nada te causará dano. Aleluia, glória a Deus. Ele já te deu essa autoridade, ele já te deu esse poder, só está faltando você usar contra Satanás e os seus demônios. Quando vier as tentações, quando vierem os ataques do inimigo, os confrontos na tua alma, repreenda Satanás, use essa autoridade, exerça essa autoridade. Você recebeu essa autoridade. A palavra autoridade quer dizer o direito de dar ordens, o direito de fazer obedecer. Você recebeu essa autoridade, é um poder delegado. Aleluia. E qual é o erro que a gente tem que cometer? Por isso que a gente precisa conhecer essa autoridade. Muita gente comete um erro grave por não compreender o princípio da autoridade. É mistificar o nome de Jesus, fazendo do nome de Jesus um amuleto de sorte, né? E nós não precisamos nada disso. O nome de Jesus, ele não precisa, né, se tornar um amuleto para que as coisas aconteçam. Basta você crer no que a palavra diz e abrir tua boca e exercer a sua autoridade. Veja como há poder nesse nome. Eu amo muito aquela história, né, que Mateus conta da cura do servo do centurião. O centurião vai até Jesus e diz para Jesus: ó, meu servo está muito doente, está muito enfermo de cama, e eu preciso que o Senhor cure ele. E Jesus falou para o centurião: vamos lá na tua casa, eu vou orar por ele. Aí o centurião fala assim para Jesus: olha, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, na minha casa. Eu não sou digno. E não preciso o Senhor ir lá. Diga uma só palavra. Libera uma palavra de poder, de autoridade, agora aqui. E ele lá será curado, porque eu sou um homem de autoridade. Eu compreendo o princípio da autoridade. E eu tenho soldados debaixo das minhas ordens. E eu digo para esses soldados: faça isso, e eles fazem. Vão para lá, e eles vão. Então o Senhor tem autoridade sobre os demônios. O Senhor tem autoridade sobre a morte. O Senhor tem autoridade sobre as doenças. Libera uma única palavra e lá ele será curado. Veja que fé que esse centurião teve. Porque ele compreendeu o princípio da autoridade. Não frequentava igreja, não tinha o Espírito Santo, não tinha a Bíblia, mas tinha uma fé que Jesus falou para todo aquele povo: em verdade eu vos digo, nem em Israel eu achei alguém com uma fé como esse homem. E ele olha para o homem e diz: ó, pode ir embora para sua casa e o milagre seja feito de acordo com essa fé que você tem. Quando ele chegou lá, o servo dele, que estava moribundo, deitado numa cama entre a vida e a morte, já estava de pé curado, esperando ele. E ele perguntou para o seu criado: que hora que você sentiu-se curado no seu corpo? E ele falou o horário. E o centurião reconheceu que foi exatamente a hora que Jesus falou: receba esse milagre então, seja feito conforme a tua fé. Olha que coisa extraordinária. Esse é o princípio da autoridade, né? E muitos cristãos, infelizmente,
não conhecem e não compreendem o poder que há no nome de Jesus e não sabem exercer essa autoridade e ficam vivendo debaixo de opressão demoníaca, né? E ficam dizendo, é a ira do inimigo, é a ira do inimigo, né? Mas se você ler os evangelhos, você vai ver que quem tinha medo de Jesus era o demônio. Jesus não tinha medo de Satanás. Era Satanás que tinha medo dele, tanto que o gadareno, os demônios que estavam no gadareno, olharam e disseram, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus vivo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Olha aí. Então, essa é a visão que você tem que ter. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E você consciente ou não, você tem o direito de usar o nome de Jesus. Você tem esse poder para entrar na presença de Deus e receber graça, para curar os enfermos, expulsar demônios, ligar na terra e desligar na terra. Você tem a chave do reino, que é o poder e a autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O quinto inimigo, e aí eu vou falar desse quinto, vamos orar, e aí na quinta-feira que vem a gente dá os outros inimigos. O quinto inimigo da fé é a falta de conhecimento, a falta de entendimento do valor que há numa lei espiritual poderosa. A confissão da palavra de Deus. Não compreender e não praticar a confissão diligente da palavra de Deus vai te prejudicar muito na sua fé. Por isso que Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Nós precisamos compreender essa lei poderosa chamada confissão da palavra de Deus, né? Provérbios 6,2 diz que nós estamos presos pelas palavras que saem da nossa boca, né? Glória a Deus. Aquilo que falamos, aquilo que confessamos, tem o poder de criar essa realidade nas nossas vidas e nas nossas circunstâncias. Em outras palavras, você é o que você confessa ser. Você recebe o que você confessa receber. E você pode o que você confessa poder, né? A sua vida, as suas circunstâncias é o reflexo das suas confissões. Você é o que a tua confissão é. As palavras têm o poder de criar uma realidade, seja ela positiva ou negativa. Nós precisamos entender isso. Por isso que Paulo diz, né? Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Muitos cristãos estão sendo destruídos, enfraquecidos, oprimidos, roubados pelo maligno, por causa da confissão de incredulidade, confissão negativa e a murmuração. Elimine essas três coisas da sua vida. Confissão de incredulidade, essas confissões negativas e também murmuração. Não dê esse gostinho para Satanás. Da tua boca só sai a confissão de fé, louvor, ações de graças e adoração a Cristo. Aí você vai fortalecer sua fé e andar em vitória. E as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Muita gente reclama, por que que nada muda na minha vida? Por que que nada muda? Por que que os milagres não acontecem? Por que que as curas não acontecem? Talvez seja pelo fato de que você ainda não entendeu o valor que existe na confissão da palavra. Nós não estamos falando do que a Seishonoye ensina por aí no seu seminário, que ela fala sobre a confissão do pensamento positivo. Não é isso que Jesus ensina, não é isso que Paulo ensina. Confissão da palavra não tem nada a ver com o ensinamento da Seishonoye. Nós confessamos a palavra de Deus, porque o poder está em Deus.
no Espírito Santo. E quem vai confirmar esse poder, essa palavra, é Deus, e não nosso próprio poder do pensamento positivo. Não que não seja bom pensar de maneira positiva, mas esse pensamento positivo, ele tem que ser baseado, construído sobre as Escrituras, né? Sobre a palavra de Deus. Aleluia! Nossas confissões devem estar alinhadas à palavra de Deus, né? E confessar a palavra, além de fortalecer sua fé, porque a fé vem por ouvir a palavra, a fé não vem por ouvir a palavra? Romanos 10, 17, e ouvir a palavra da tua própria boca. Confessar a palavra é uma das maneiras de você ministrar para você mesmo, de você edificar a sua própria fé, pregando para você mesmo. E é uma maneira também de você combater o bom combate da fé, fazendo a boa confissão, resistir às mentiras do diabo e liberar a fé para receber os milagres que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que Paulo diz em Hebreus 10, 23, guarde firme a confissão da tua esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus. Amém, amados? Esses são os 5 primeiros inimigos da fé, nos quais nós devemos, por meio da oração em línguas, por meio da leitura diligente da palavra, do exame das Escrituras, da confissão da palavra, da meditação, das ações de graça, louvor e adoração, nós devemos combater o bom combate da fé e anular esses inimigos. Amém? Eu quero orar por você e quero convidar você, sexta-feira agora, depois de amanhã, sexta-feira, dia 31 de julho, 7h30, nós vamos estar falando de um assunto tremendo, que eu amo muito, a prática da oração em línguas e todos os benefícios que essa prática produz na nossa vida. Glória a Deus, o dom de orar em línguas. Não falte, hein? Não perca, sexta-feira, Sexta-feira, às 7h30 da noite. Também estamos aí na expectativa, do primeiro culto presencial, desde que nós fechamos a IHM, a partir da segunda quinzena de março. Já tem 4 meses aí e meio. Então, dia 2 agora, domingo, 5 da tarde, nós vamos estar reunidos aqui para o culto, Vai ser um culto de 1 hora, no máximo 1h20. Aí os irmãos vão, que já fizeram a inscrição, vamos higienizar toda a igreja. E aí 7h30 o segundo culto. Para 7h30 tem bastante vaga ainda. Então vamos lá, faz a inscrição, Vamos estar juntos. Deus nos deu uma palavra poderosa domingo agora. Vai ser emocionante a gente voltar, estar juntos. Vamos estar de máscara, vamos estar um pouco distante um do outro, não vai poder abraçar, não vai poder beijar, mas amém, nós vamos estar juntos ali. Vamos louvar o Senhor, vamos ouvir a palavra, vamos orar, vamos nos confraternizar. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Domingo agora às 5 e o segundo culto 7h30. Amém? Glória a Deus, tá bom? Aleluia. Eu quero orar agora pela sua vida. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero te dar agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. E te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de poder ministrar essa palavra poderosa ao coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Que o Senhor abençoe a todos que nos assistiram, Pai. Confirma esta palavra. Espírito Santo de Deus, fortalece o teu povo, abençoa o teu povo e enche-os da tua glória e do teu amor e do teu poder. Nós abençoamos cada lar, abençoamos cada família. Pai, cura os enfermos, liberta os cativos, levanta o caído,
traz provisão ao necessitado, ó Pai, e luz para aquele que está nas trevas. Nós abençoamos a todos, em nome de Jesus, amém e amém. Ó, um beijo aos irmãos, Deus abençoe.